Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula do nosso curso de embriologia. E nesta videoaula vamos trabalhar o tema anexos embrionários. E o que são mesmo anexos embrionários? São estruturas membranosas que se formam associadas ao corpo do embrião, ou seja, são estruturas importantes para o desenvolvimento embrionário, mas não necessariamente fazem parte do corpo do embrião. E as seguintes estruturas constituem os anexos embrionários: o âmnion, o córion, que se desenvolverá na placenta, o saco vitelino e o alantoide. Em primatas em que a implantação é intersticial, a vesícula embrionária entra totalmente no endométrio. E podemos observar aqui o desenvolvimento acentuado do córion. Mas o que é mesmo o córion? O córion é essa estrutura membranosa constituída por três componentes. De fora para dentro, podemos observar aqui de marrom o sincício-trofoblasto, de amarelo o citotrofoblasto e de rosa a lâmina externa do mesoderma extraembrionário. Observem que nesta etapa o córion já apresenta irregularidades acentuadas, denominadas vilosidades coriônicas. Para que essa irregularidade no córion? Para que as vilosidades coriônicas determinem uma maior área de contato, para aumentar a eficiência de trocas entre os tecidos embrionário e o materno. Então, aqui, a presença de vilosidades coriônicas. Tanto que, se seccionarmos uma vilosidade coriônica, vamos ver justamente seus três constituintes: sincício-trofoblasto, citotrofoblasto e mesoderma extraembrionário, caracterizado por um tecido mesenquimal, que é um tecido conjuntivo embrionário. Observem que, à medida que aumenta o requerimento de nutrientes do embrião, nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, essas vilosidades coriônicas tornam-se ainda mais sinuosas. E ainda, os vasos sanguíneos do córion vão se desenvolver acentuadamente, com uma ampla comunicação com os vasos sanguíneos do cordão umbilical e os vasos sanguíneos embrionário fetais. Na secção da vilosidade coriônica, esses vasos sanguíneos contendo sangue do embrião são visualizados nessa região. Nós vamos trabalhar mais para frente com o córion, porque vamos abordar sobre os diferentes tipos de placenta. E aí veremos a constituição microscópica dessas estruturas associadas à vilosidade coriônica, da importância da função do córion para a nutrição embrionário fetal e também para a excreção, repasse de excretas para a mãe. Então, o primeiro anexo embrionário que estudamos foi justamente o córion. Vimos que, à medida que ocorre o dobramento do embrião, são evidenciadas transformações acentuadas no saco vitelino. O saco vitelino sempre esteve ventralmente ao endoderma. Observem que em mamíferos domésticos, como são originários de um ovo oligolesto com pouco vitelo, ao ser estrangulado, o saco vitelino inicia um processo considerável de regressão, se fundindo inclusive ao pedículo do embrião para formar o cordão umbilical. Nessas espécies, os nutrientes chegam ao embrião e ao feto por via sanguínea, através da placenta e cordão umbilical. Já em aves, por exemplo, originárias de um ovo telolesto com grande quantidade de vitelo, o saco vitelino armazena os nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário que ocorre dentro de um ovo. Mas, com o dobramento, vimos também a existência, no caso de primatas, de uma evaginação em direção ao pedículo. Essa estrutura rudimentar, pouco desenvolvida, que evidenciamos aqui e já comentamos em outras aulas, corresponde ao alantoide. Mas, como eu falei, ele é rudimentar em primatas. No geral, o alantoide vai ter uma importante função de armazenamento de excretas, mas em primatas ele é pouco desenvolvido. As excretas são repassadas praticamente de forma direta por difusão
para a mãe. Já no caso de animais domésticos, é importante salientar que o alantoide se desenvolve bem. Mas como assim? Por que ele está tão desenvolvido aqui em animais domésticos, que tem placenta também, ao passo que em primatas ele não se desenvolveu bem, ele ficou rudimentar? É observado que em animais domésticos, durante a gestação inicial, o alantoide serve como um depósito de resíduos que são excretados pelo sistema urinário do embrião, que está ainda em desenvolvimento. Agora, olha só uma característica interessante que vamos observar aqui no caso de equinos e no caso de carnívoros. O alantoide vai se desenvolver ocupando grande parte do celoma extraembrionário e apresentando um formato mais tubular. Inclusive, toda essa extensão do alantoide está em contato direto com o córion. Observem aqui o córion em associação com o alantoide, formando uma membrana única denominada membrana córeo-alantóica. Essa membrana córeo-alantóica vai ser bem vascularizada. O córion já é vascularizado. No caso de animais domésticos, essa membrana do alantoide auxilia e estimula a vascularização do córion nessa região, permitindo a troca de oxigênio, nutrientes e até mesmo de excretas entre o embrião e feto com a mãe. Aqui o que temos? O saco vitelino, proporcionalmente menos desenvolvido do que o alantoide. Mais uma vez, observem bem esse formato tubular do alantoide, que inclusive se posiciona dorsalmente ao embrião, bem característico de equinos e carnívoros. Já em ruminantes e em suínos, o alantoide também é bem desenvolvido, observem, mas não tem um formato tubular. Ele tem um formato mais característico de uma âncora, ou de um T invertido. Ele não migra dorsalmente ao embrião, mas se desenvolve ventralmente. É uma particularidade em termos de morfologia do alantoide, de acordo com a espécie. Mas em termos de função, é a mesma. Qual é a mesma função do alantoide? Aqui no caso de animais domésticos, ele vai estimular, como eu já falei, a vascularização da membrana córeo-alantóica e vai funcionar também como uma bolsa de reservatório de excretas do sistema urinário. Este gráfico, extraído do livro Veterinary Embryology, ilustra o volume de fluido fetal alantoidiano e amniótico ao longo de uma gestação em bovinos. Observem que até por volta do 6º mês de gestação, há um predomínio de líquido amniótico, mas o aumento da produção de fluido alantoidiano é exponencial, sendo predominante a partir do 6º mês de gestação. Ao final de uma gestação em bovinos, há mais de 12 litros de fluido retidos no amnion e no alantoide. Estudamos então, inicialmente, características do córion. Vimos um pouco a estrutura do saco vitelino, posteriormente do alantoide. E agora discutiremos também sobre o amnion. O amnion apresenta uma cavidade repleta de líquido amniótico, banhando toda a superfície corporal do embrião e feto. Mas qual a importância desse líquido amniótico? Muitas vezes não damos a devida atenção onde imaginamos que o líquido amniótico tem a simples função de amortecimento de impacto. É uma função importante, porque o embrião está dentro de uma bolsa de líquido, o amnion com o líquido amniótico. E à medida que a mãe se movimenta e o embrião ou feto se movimenta dentro dessa bolsa, dessa cavidade amniótica, o líquido amortece impactos. Então tudo bem, amortecimento de impactos. Mas o líquido amniótico é muito importante também para lubrificar e umedecer a superfície do feto, toda a superfície fetal. É importante também pelo fato do feto estar se desenvolvendo dentro de uma cavidade contendo líquido, para estimular a formação de articulações e, principalmente, musculatura dos membros. Por que isso? Pelo fato de termos uma bolsa com líquido, é passível de movimentação. O feto movimenta os membros, chuta a barriga da mãe. Na verdade, ele está se movimentando e, com isso, estimulando o desenvolvimento da musculatura, das articulações. Uma outra função do líquido amniótico também é estimular o sistema respiratório.
Como assim? Durante o desenvolvimento, o feto aspira, ingere líquido. E esse líquido amniótico ingerido, por pressão mecânica, no terço final de gestação, estimula o desenvolvimento da árvore respiratória. Estimula a formação de traqueia, brônquios e por aí vai. Então, o líquido amniótico ingerido por pressão mecânica contribui para a formação do sistema respiratório. Vimos aí diversas e importantes funções do líquido amniótico, além daquela que nós normalmente associamos, que é a parte de proteção e amortecimento de impactos. Vamos ver aqui algumas características evidenciadas no desenvolvimento embrionário de aves. Porque, apesar de estar se desenvolvendo dentro de um ovo, vamos imaginar aqui a casca desse ovo. Em aves, há também a presença dos anexos embrionários. Então, se considerarmos aqui um embrião de ave, aqui está a cavidade amniótica, contendo líquido amniótico. Aqui está o saco vitelino, aqui está o alantoide. Tá, saco vitelino, alantoide. Então, isso aqui corresponde a quê? Aqui está o celoma extraembrionário e aqui está o córion. Agora, o que vai acontecer à medida que esse embrião se desenvolve? A quantidade de vitelo vai diminuindo, porque vai sendo consumido. Porém, olha o que aconteceu com o alantoide. Ele cresceu acentuadamente, tanto que a membrana do alantoide se fundiu com a membrana do córion, formando aquela membrana que nós já conhecemos, denominada membrana córeo-alantóica. Então, tudo isso aqui é alantoide. Por que ele se desenvolveu tanto assim? Vamos lembrar que em aves não tem como repassar as excretas para a mãe. Então, elas são armazenadas no alantoide. Uma outra função é que essa membrana córeo-alantóica, alantoide mais córion, vai ser importante para captar oxigênio que está aqui fora, no ar, externamente à casca do ovo. Ela é bem vascularizada. Então, o oxigênio, por difusão, chega à membrana córeo-alantóica e é repassado por vasos sanguíneos ao embrião em desenvolvimento. Vamos ver aqui, então, o ovo com o início do desenvolvimento embrionário. Observem que já visualizamos uma vascularização intensa. O que está acontecendo? Estamos tendo uma proliferação celular, um desenvolvimento embrionário, uma vascularização intensa, um consumo de vitelo para fornecimento de nutrientes. Vamos lembrar que a clivagem em aves é meroblástica discoidal, ou seja, o desenvolvimento embrionário é em forma de disco. Ou seja, o desenvolvimento embrionário ocorre em forma de disco, por isso discoidal. E meroblástica porque a divisão celular não ocorre em toda a extensão do ovo. Ela é apenas parcial, ocorrendo só em um dos polos, denominado polo animal. Justamente porque, lembrem, da grande concentração de vitelo no polo vegetativo. Onde tem grande concentração de vitelo, não há a divisão. Então, por isso, uma clivagem meroblástica discoidal. O que permite visualizarmos aqui que a formação, o desenvolvimento embrionário, ocorre superficialmente, em forma de um disco sobre o vitelo. Reparem aqui o desenvolvimento desse embrião. À medida que ele se desenvolve, a quantidade de vitelo diminui porque vai sendo consumida. Como já vimos, o alantoide está aumentando, porque estão aumentando as excretas, até que esteja apto para a eclosão em galinhas por volta de 21 dias, em gansos, patos e perus após 28 dias de incubação.
Observem aqui a representação do desenvolvimento embrionário de uma ave com os seus anexos acontecendo dentro de um ovo. Visualizem aqui o embrião, o vitelo dentro do saco vitelino e aqui está o alantoide. Uma vez que já estudamos os anexos embrionários, vamos ver aqui algumas características importantes para nós, no próximo tópico, estudarmos placenta. Já falamos do córion, com as vilosidades coriônicas que aumentam a superfície de contato. Estamos visualizando a vesícula embrionária totalmente inclusa no endométrio, ou seja, é uma implantação intersticial. Mas é lógico imaginarmos também que, à medida que esse embrião e posteriormente feto crescem, não vai caber mais aqui dentro desse endométrio. Então, ele tem que ser direcionado para a cavidade uterina. E é isso que vai acontecer. Olha só, ao passo que temos aqui o endométrio, o que está acontecendo com a vesícula embrionária? Após se desenvolver inicialmente dentro do endométrio, ela está sendo direcionada agora para a cavidade uterina, pelo fato de não ter mais espaço no endométrio. Denominamos essa porção do endométrio que está voltada para o local de implantação do embrião de decídua basal. Ao passo que essa porção do endométrio, que agora está do lado de expulsão da vesícula embrionária, é chamada de decídua capsular. Decídua basal, decídua capsular. Reparem aqui, voltada para a decídua basal, aparentemente uma maior concentração de vilosidades coriônicas, e veremos por quê. Reparem que nessa região voltada para a decídua basal está repleto de vilosidades coriônicas, ao passo que nessa região voltada para a decídua capsular já não visualizamos mais vilosidades coriônicas. Significa que as trocas materno-fetais estarão restritas a essa região do endométrio. Vamos agora considerar, então, que o córion é constituído por um córion viloso, repleto de vilosidades coriônicas, e um córion liso, sem vilosidades coriônicas, onde não haverá trocas materno-fetais. O feto está crescendo. Aqui está o córion liso, aqui o córion viloso. Trocas materno-fetais ocorrendo de forma intensa nessa região. Da mesma forma, aqui já há um posicionamento do feto característico do momento do parto. Essa área corresponde à região de troca materno-fetal no córion, o córion viloso. E toda essa porção com ausência de vilosidades coriônicas correspondendo ao córion liso. É importante salientarmos que, durante toda a gestação, o canal da cérvix se torna fechado, obstruído por um tampão mucoso, um muco que se sedimenta para, principalmente, obstruir esse canal, evitando a entrada, o acesso de micro-organismos ao lume uterino gestante. Próximo ao parto, por ação principalmente hormonal, esse tampão mucoso se desfaz. E com as contrações do miométrio, é comum termos uma ruptura da membrana amniocoriônica, com o extravasamento do líquido amniótico, o que denominamos de ruptura da bolsa. Bom, pessoal, uma vez que já tivemos uma noção clara dos anexos embrionários, relembrando córion, posteriormente dando origem à placenta, o saco vitelino, alantoide e âmnio, já podemos pensar em partir para aprofundar o estudo de placenta, que será assunto do nosso próximo tópico. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e ajude a divulgar o canal. Bons estudos e até a próxima!